Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar mais uma edição. Hoje, claro, a bagunça do IOF, Haddad fala, parlamento reage, vão derrubar o decreto, não vão modificar, chantagens, ameaças, negociações. Vamos discutir isso a partir de uma reportagem do Estadão, está na minha mão, e na do Claudião, que vai colocar aí reportagem da Jordana Neves e do Gabriel de Souza. Neste, aspas para o ministro da Fazenda, neste momento não há alternativa para o IOF. Vamos discutir medidas estruturantes. E começa assim. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que, neste momento, não há alternativa ao decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras, anunciado pela equipe econômica na semana passada. Não tem alternativa, ministro, porque o governo fez a escolha por um orçamento de ficção. Você cria um orçamento que é uma farsa, certo? Um orçamento que infla a receita, projeção de receita, e diminui, baixa a realidade que logo se imporá dos gastos. Isso é aprovado, um bando de coisa pendurada para fora, um bando de gastos para entrar, como no caso do pé de meia, do gás para todos, investimento no parafiscal, e aí realmente não sobra alternativa. A alternativa é inventar dinheiro, é fabricar, é aumentar a arrecadação. Então, de verdade, é verdade, está certo. Para um governo que não corta gastos, que não faz revisão, cortando de gastos para valer, só resta mesmo o IOF. Continuando. A declaração foi dada pelo ministro na noite de quarta-feira, dia 28. Nós gravamos esse reage no dia 29. Após reunião com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Então, mais cedo, o pessoal da Fazenda de Haddad esteve com os banqueiros, uma série de propostas. Os banqueiros, os representantes do setor bancário, estão insatisfeitos, há muitas reclamações, porque há, nessa medida do IOF, impacto sobre o setor produtivo, há impacto sobre os pequenos e médios empresários, aqueles que precisam de crédito, o crédito fica mais caro com o IOF, só tem impacto, né? Inclusive na capacidade de investimento, que é aquilo que faz crescimento para valer de um país. Aí teve com os banqueiros mais cedo e à tarde foi conversar com o Davi Alcolumbre e com o Hugo Mota, que não estão satisfeitos, que querem se mexer, que cogitam um decreto legislativo, um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto presidencial do IOF. Vamos lembrar que em 25 anos ninguém derrubou decreto presidencial. Vamos em frente. Haddad afirmou que foi convidado pelos presidentes das duas casas para explicar a necessidade do decreto que elevou o IOF e os impactos que uma eventual revogação poderia causar no funcionamento da máquina. Atenção aqui para a fala do ministro, aspas para ele. Expliquei também as consequências disso em caso de não aceitação da medida, o que acarretaria em termos de contingenciamento adicional, parênteses aqui, para além da contenção já anunciada de 31 bilhões em despesas. Fecha parênteses, continua o ministro falando. Nós ficaremos em um patamar bastante delicado do ponto de vista de funcionamento da máquina pública do Estado brasileiro. O ministro Haddad está falando sobre a possibilidade do que se chama de shutdown, da máquina pública parar. E isso como se fosse obra, sei lá, do Espírito Santo. As circunstâncias que nos trouxeram até aqui, as circunstâncias que nos trouxeram até o momento em que a máquina pública ficaria em situação delicada sem a alta do IOF. A gente precisa discutir por quê. Precisamos recorrer ao IOF, que é um imposto de natureza regulatória, para fazer arrecadação e fechar a conta. Tem aqui na fala de Haddad relativamente à posição do Congresso para os presidentes das casas parlamentares um tom... Bom, ameaçados estamos nós, né, com essa paralisação da administração pública, da máquina pública. Uma certa chantagem para com os presidentes das casas. E é isso que o ministro diz. Expliquei também as consequências disso em caso de não aceitação da medida. O que a Haddad está dizendo. Se vocês não aceitarem a medida, vão ter que cortar na carne. Se vocês não aceitarem que a gente componha esse congelamento de despesas via contingenciamento e bloqueio
somando-se a isso o aumento do imposto do IOF para fazer arrecadação, se a gente perde esse aumento de arrecadação, vamos ter que aumentar o contingenciamento e o bloqueio, vamos ter de aumentar o congelamento. Isso vai mexer no interesse de vocês, rapaziada do parlamento. Essas são as consequências. Vocês estão dispostos a perder uma parte a mais de emendas parlamentares? Porque se contingenciar mais, se bloquear mais, vai ter que tocar também em emendas parlamentares. É isso que a Haddad está dizendo. Vocês vão ficar só na palavra, só na conversa, ou vão levar para frente a possibilidade de derrubar o decreto? E antes, para registrar, eu anotei aqui para ser preciso, os presidentes do Senado e da Câmara deram seus recados. Alcolumbre disse que este exemplo do IOF seja a última das ações do governo tentando, de certo modo, usurpar as atribuições do Legislativo. Alcolumbre acho que entendeu um pouquinho disso. Atenção, se for isso, mesmo que seja a última vez, sugerindo que já aceitou, talvez não esteja disposto às consequências, fica só no discurso, não esteja disposto a pagar para ver. E Hugo Mota foi ainda mais realista sobre isso aqui. Hugo Mota disse, ele registra que considera a medida do IOF infeliz, fala em esgotamento dos recursos, dos meios para aumentar impostos, mas, aspas, para Hugo Mota, presidente da Câmara. A votação do projeto de decreto legislativo tem alguns impactos que precisam ser conversados. Está avisando que vai conversar com a rapaziada, com os parlamentares, com os outros líderes, porque, de novo, se formos avançar nisso, o bicho vai pegar para a gente. Eles vão ter que segurar também as nossas emendas parlamentares. Continuando aqui na reportagem do Estadão. Questionado se haveria alternativa ao IOF, ele, Fernando Haddad, disse que neste momento não, mas reiterou que recebeu uma série de sugestões, aquilo que eu falava mais cedo, da Federação Brasileira de Bancos, que estão sendo analisadas. Mais cedo ontem, Haddad se reuniu com o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, com representantes de instituições financeiras. O ministro enfatizou ainda que a reunião com os presidentes das casas parlamentares, que a reunião não foi marcada para discutir a revogação do decreto. Eu não vim discutir revogação, porque o que está sendo discutido é a revogação pelo Congresso. Então, o Congresso que cogita revogar, isso não é uma hipótese para o ministro da Fazenda, para quem não há alternativa. É isso ou isso. Avançando. Haddad disse que Mota e Alcolumbre manifestaram, no entanto, uma preocupação muito grande por parte dos partidos em relação à manutenção do aumento do imposto. Ambos fizeram um pedido para que fossem apresentadas às casas medidas de médio e longo prazo mais estruturantes, envolvendo, por exemplo, gastos primários e tributários. Deram 10 dias para a Fazenda apresentar uma solução estruturante para o futuro, né? Para o ano que vem, que é o ano eleitoral. Acredite em quem quiser, em medidas estruturantes de contenção de despesas para o futuro. E também estão dizem, vocês encontrarão aí repercussões, inclusive no X do presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo que se votasse hoje o projeto de decreto legislativo, cairia o decreto do presidente do IOF. Só que o se não existe, né? Não vão votar hoje. Aliás, não vão votar tão cedo, porque semana que vem, nos próximos dias, não tem discussão mais no parlamento. Vai parar, porque tem algum evento de BRICS. Então, semana que vem não tem. Então, eles ameaçam, dizem que se votasse hoje, cairia essa valentia toda. Mas não é assim que será. Deram esse tempo, esses 10 dias, para o governo ver o que faz e se acomoda. Continuando, o ministro Haddad afirmou que, neste ano, há uma certa dificuldade para a vigência de medidas como estas, estruturantes, né? Tudo na base do puxadinho, em função do orçamento, que é uma farsa. A dificuldade para a vigência de medidas como esta devido a questões legais, mas está aberto para discutir propostas que vigorem a partir de 2026. Em 2025, nós temos uma certa dificuldade, em virtude do fato que existem normas constitucionais que obrigam a observação de noventena, anualidade, etc. Então, nessas horas surgem logo as regras. Avançando, ele vai se reunir depois da semana que vem, aí, jogou para frente, com os presidentes das casas para avançar nessa discussão de medidas alternativas de longo prazo. Aspas. O que o Congresso poderia colaborar para que, no lugar de uma medida como essa, se tivesse um horizonte mais estruturante para frente, por exemplo, pensando em 26, 27, 28, que poderia ser feito já que estruturasse melhor a questão orçamentária sem a necessidade de medidas pontuais como essa. Como se o governo não tivesse nada a ver com o orçamento. O parlamento pode contribuir, sim.
Poderia aceitar diminuir o volume de emendas parlamentares. Poderia, inclusive, aceitar discutir benefícios fiscais, renúncias fiscais, esses tantos subsídios que há, mas o parlamento não deixa, trava, porque o lobismo se impõe. O encontro de Haddad com os presidentes das casas ocorreu na véspera da reunião de líderes que deve discutir os projetos de decretos legislativos que pedem a derrubada da medida anunciada pela Fazenda. A pressão do Congresso é muito grande para derrubar. A questão é saber se vai ficar só na palavra ou se vão concretizar. Botaram para frente 10 dias para negociação. Vamos ver o que vai sair disso daí. Quem paga a conta, você já sabe, né, gente boa? Somos nós. Fim do Andreasa Reage de hoje. A gente volta na semana que vem. Tchau.